Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Hebraica Cumbica, e agradeço mais uma vez por tê-lo junto comigo neste vídeo. Estamos tratando de um assunto bastante importante, acontecimentos da grande tribulação. Falamos no vídeo 1, acontecimentos da grande tribulação, parte 1. Agora vamos falar acontecimentos da grande tribulação, parte 2. Na parte 1 nós falamos daqueles demônios com formato, com aparência de escorpião, com cara de homem, cabelo de mulher e dentes de leão, que foram soltos ali por Satanás, a estrela caída, do capítulo 9, verso 1. Então, nós dissemos ali que aqueles escorpiões vieram para a terra e durante 5 meses eles atormentaram a população do mundo. Diz que a dor causada pela picada daqueles escorpiões, que não eram escorpiões, eram anjos, porque primeiro que veio do poço do abismo. O poço do abismo é um compartimento do inferno, uma prisão de demônios. Foi solta pelo próprio Satanás, não é? A estrela caída. Depois tinha como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon e Apolion, tanto em grego quanto em hebraico, a tradução é a mesma, destruidor. Então dá para ver que esses seres não eram insetos, eram anjos. E durante 5 meses, a morte, enquanto esses demônios estiverem atuando aqui na terra, a morte não vai estar aqui presente. Diz que os homens tão atormentados que estarão, procurarão a morte, né? Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então já é muita tragédia. No vídeo 1, se você não viu, veja lá depois. Acontecimentos da grande tribulação, parte 1, você vai ver que já tem muita tragédia. Agora aqui nesse vídeo 2, acontecimentos da grande tribulação, parte 2, nós vamos ver que essa tragédia ou estas tragédias, ela não terminou ali, elas continuam. Evidentemente, já falamos também que durante os 3 anos e meio do governo do anticristo, as forças da natureza estarão todas convulsionadas. Então vai haver tsunamis, maremotos, terremotos, furacão, cataclisma de todo tipo, estrelas caindo do céu, guerras as mais variadas aqui por toda a face da terra, os homens se autodestruindo, bombardeando cidades, implodindo as represas, as hidrelétricas, não é? Os hospitais. Então as pessoas estarão famintas, doentes e sem nenhum tipo de proteção, o que já é por si só uma tragédia, mas agora, sem energia elétrica, sem recurso nenhum. Ainda por cima, agora vem esse exército de gafanhotos do inferno. E agora no mesmo capítulo 9, continuação desse vídeo, eu quero ler a partir do verso 13. Diz assim, do verso 13 ao 21 do livro do Apocalipse, capítulo 9, diz: o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates fica lá no Iraque, todos sabem disso. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número do exército da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. 20 mil vezes 10 milhares são 200 milhões. Ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da boca dos cavalos, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos
estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeças, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, e nem deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, fabricado por mãos humanas, que não tem poder, que não podem ver, que não ouve e que não anda, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição e nem dos seus furtos. Então, olha que tragédia nós estamos vendo aqui. Seguida àquela tragédia dos gafanhotos, sendo que os gafanhotos ali agiram por 5 meses, apenas por 5 meses, aquela legião de demônios que saiu do poço do abismo, de uma prisão de demônios, demônios ferozes que desde o dia em que saíram do céu, porque todo demônio é um anjo rebelde que foi expulso do céu, desde o dia que saíram lá do céu expulsos, nunca viram a luz até aquele dia. Foram presos ali naquele compartimento do inferno que se localiza no interior da terra. O inferno provisório fica no interior da terra, e ali eles estão até esse tempo aqui. Nunca viram a luz, nunca saíram dali. Imaginam o ódio que esses espíritos, que esses anjos têm de tudo e de todos, mas naquele momento ali, durante 5 meses eles estarão aqui na terra. Por isso a revolta deles contra o ser humano é muito grande, e eles irão destruir, eles irão trabalhar para destruir muita gente. Mas a Bíblia diz que enquanto esses gafanhotos estiverem agindo, não haverá morte. Por 5 meses a morte foi afastada da terra, não como forma de abençoar os homens, mas de os punir mais ainda, porque esse período é a época do juízo de Deus sobre o pecado. Então, quem não aceitou o amor do evangelho, a graça de Deus oferecida por Jesus, chegou a hora de começar a pagar, não é? Então, o que vai acontecer? Por 5 meses as pessoas procurarão a morte e não conseguirão. Diz, a morte vai fugir delas. Porém, já aqui com esses cavaleiros, a morte vai voltar a existir. Passou os 5 meses dos gafanhotos, agora vem esses cavaleiros aqui do inferno. São cavaleiros do inferno também. Então eles foram soltos. Aqui diz no verso 14 que eles estavam, 4 anjos estão já determinados por Deus, não é? Para esse momento. Significa dizer então que Deus é Senhor da história e do tempo. Se alguém pensa que tudo que acontece nesta terra está alheio aos olhos de Deus e de Cristo, se engana. Nada acontece aqui sem que os olhos do Senhor estejam percebendo, pois a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando justos e injustos, vendo as coisas boas e as más. Então esses anjos aqui estão preparados, e naquele momento eles ouvem uma ordem, é dado a eles uma ordem, a que soltem, verso 15, soltem os anjos que estão amarrados. E estes anjos que estão amarrados foram incumbidos de liberar também lá do inferno, de alguma região, este exército de cavaleiro das trevas. Isso não é sentido figurado, não é linguagem figurativa, não tem nada, isso é fato real. O incrédulo diz que o livro do Apocalipse é trágico demais para ser real. Trágico demais é a incredulidade daquele que duvida da palavra de Deus. Tudo isso aqui é fato literal e irá acontecer sem que uma vírgula dessas aqui seja omitida, porque a palavra de Deus ela tem o seu real cumprimento. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender ou mudar o que disse. Então aqui, esses cavaleiros do inferno aqui, eles, como alguns até falam, cavaleiros do Apocalipse, a gente identifica os 4 cavaleiros lá do capítulo 4, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo branco e o cavalo negro. Aqueles lá, cada um deles tem a sua simbologia, são cavaleiros também.
Mas aqui não são 4, aqui são um exército de 200 milhões de demônios, cavalgando cavalos do inferno também. Se você me perguntar, tem cavalo no inferno? Tem. No céu também tem. No céu tem cavalos, no céu tem águia. Como? Não sei. Não sei. É difícil para nós humanos entender como pode haver cavalo no céu. Mas Jesus Cristo, ele vem do céu, montado em um cavalo branco, acompanhado de um cortejo de anjos e de homens, aqueles que tiveram o direito, que se qualificaram para isso. Diz que ele vem montado num grande e poderoso exército, montado em cavalos brancos. Esses cavalos, ele não veio pegar aqui na terra, na fazenda, não. Esse cavalo veio do céu. É coisa que, humanamente falando, fica difícil de entender. Mas a Bíblia fala que lá no céu tem cavalos, que lá no céu tem águia. Como lá no céu tem o que beber e lá no céu tem o que comer. Então, nós não entendemos muito disso. Nós achamos que morto não come, que isso aqui, não. Morto não, mas quem crê em Jesus não morre. O céu não é lugar de morto, o céu é lugar de vivo. A Bíblia diz, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Para nós humanos, esses homens já morreram. Mas Jesus diz, ora, Deus não é Deus de morto ou de mortos, e sim de vivo. Numa prova então que Abraão, Isaque e Jacó continuam vivos. Não é? O próprio Moisés, que também a gente fala que morreu, a Bíblia diz, apareceu lá no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, junto com Jesus. Capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Isso prova então que não existe morte. Existe uma mudança na realidade de vida, na história de vida da humanidade, mas morte não existe. A própria Bíblia diz que não existe morte. Existe sim consequência desastrosa para a vida das pessoas de acordo com as suas escolhas. Quem saiu desta terra tem um momento do corpo. O corpo físico uma hora acaba. Ele volta, em outro momento ele ressuscita e volta de novo. Isso não é reencarnação, é ressurreição. É o mesmo corpo seu voltando para você. Não é você voltando para outro corpo em outro tempo. Não é teu corpo voltando para você no dia de Deus. Está escrito no capítulo 5 do Evangelho de João, versos 28 e 29. Diz, olha, não se assustem com isso, porque dias virão em que todos aqueles que se encontram nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a vida eterna. Os que tiverem feito o mal para a condenação e o juízo eterno. Então, para você ir para o céu, para ter vida eterna, você precisa ter crido, acreditado, buscado Jesus, que é o único que nos pode levar para o céu. Está escrito, ele disse, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, naturalmente ao céu, se não for através de mim. Então, quem não passou por Jesus, ainda que tenha sido a Madre Teresa de Calcutá, ou qualquer outra pessoa tão boa quanto foi ela, não vai parar no céu, porque no céu ninguém chega por mérito próprio, nem por bondade, nem por boas obras. No céu a gente chega tão somente quando passa por Jesus. Se você for um bandido, como o ladrão da cruz era, condenado à morte pelos homens, pelos crimes que cometeu, se arrependeu, clamou a misericórdia de Jesus e foi para o céu. Agora, se não passou por Jesus, pode ser quem for. Era muito bom, era isso, era aquilo, muito justo, muito isso, mas não chega no céu. Então, tudo isso para dizer que Jesus veio a esta terra para nos livrar, não apenas de um probleminha qualquer, mas para nos livrar de uma morte cruel e terrível, e de sofrimentos tais como esses que nós estamos vendo aqui. E o que é pior, passando por tudo isso ainda em vida aqui na terra. Terminado isso, o lugar para onde se vai sem Jesus é para o inferno, onde estas coisas continuarão atingindo as pessoas. E por quanto tempo? Pela eternidade, porque o inferno só tem a porta de entrada, não tem a de saída. Então não existe esse negócio de purgatório, reencarnação, boas obras, e não tem nada disso. É invenção de homens, de mentes fantasiosas, para não dizer doutrinas e ensinos de demônios mesmo. Porque ou você morre salvo e vai para o céu, ou você morre sem salvação e vai para o inferno, e de lá nunca sai. É isso que diz a Bíblia. E então veja, vamos falar um pouquinho mais sobre estes cavaleiros. 20 mil vezes 10 milhares são 200 milhões de demônios cavalgando a esses cavalos infernais.
Cavalos estes, né, que mais parece, sei lá, um objeto realmente de guerra, cavalos encouraçados, cavalos que expelem fogo, enxofre pela boca e pela cauda. Durante algum tempo eu até pensei que isso aqui fosse helicópteros de guerra, invenção de homens, não é, que soltava bombas atômicas, bombas nucleares pela frente e por trás, que é o que faz um avião de guerra e um helicóptero de guerra. Existirá isso também, os homens farão isso com seus helicópteros, com seus aviões, mas nesse caso específico aqui, esses cavaleiros aqui não são humanos, não são aviões de guerra, não são tanques de guerra, não são helicópteros de guerra. Isso aqui são cavaleiros mesmo, porque vieram do inferno, foram soltos por outros demônios, por outros anjos, a exemplo dos escorpiões. E diz que estes vão causar estrago, e por onde eles passarem, eles matarão a terça parte das pessoas, ou seja, 1 para cada 3 eles irão destruir. Isso não, evidentemente, pode não ser em toda a terra, mas por onde eles passarem é isso que vai acontecer. E quem sabe até mesmo em toda a terra, porque em toda a terra diz que 2 em cada 3 perecerão. Pode ser que só esse contingente milionário de anjos aqui, do inferno, de anjos das trevas, poderão matar aí dos 2 que irão morrer, não é? Ou seja, 30% da população do mundo, por esses flagelos, né? A saber, pelo fogo, pela fumaça tóxica, né? E pelo enxofre que saía da boca desses cavalos, foi morta a terça parte dos homens. Porque a força desses animais, desses cavalos do inferno, estava na boca e na cauda. Olha que negócio terrível. É coisa que, se não tiver fé, não acredita mesmo, que parece uma animação de desenho animado, parece fugir da realidade, mas não foge. É a realidade de Deus tratando com o pecador. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, cheio de amor, de misericórdia. Cristo veio a esta terra, e aqui nesta terra ele fez uma obra vicária, ou seja, substituta em nosso lugar, assumiu a nossa culpa, e de braços abertos naquela cruz ele morreu humilhado, nu naquela cruz, espizinhado pelos homens, agredido pelos homens, vituperado, vilipendiado pelos homens, achincalhado por todo tipo de palavra e de questionamento, e o que é pior, de chibatadas, de sofrimento, todas as agruras que o pecado pode imputar a um ser humano, Jesus abraçou, para nos livrar do quê? Exatamente de tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, meu caro ouvinte, eu peço a você, esteja atento a estas coisas, porque, como eu disse no primeiro vídeo, falo aqui também, eu fico muitas vezes pasmado, estarrecido, quando eu olho não para o mundo não saber destas coisas, não acreditar nisso, achar que isso aqui é ficção ou qualquer outra coisa, isso é assim mesmo. Jesus falou que a geração pré-diluviana, ninguém acreditou na pregação de Noé, mas o dilúvio veio e consumiu a todos. Os sodomitas também, estava lá, comprava, vendia, plantava e colhia, ninguém estava preocupado com os juízos de Deus, mas o fogo desceu e consumiu a todos. Então o mundo é isso aí, o mundo é como Sodoma, o mundo é como a geração do dilúvio, ninguém está preocupado com nada, cada um está correndo atrás dos seus prazeres efêmeros e fugazes, cada um está em busca do seu agora, do seu momento, mas o que me assusta é a igreja de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus diz que a igreja do arrebatamento é a igreja da metade salva, a metade que vai subir e a metade vai ficar. Ele diz, naquele dia 2 estarão no campo, um será arrebatado, o outro fica. Vai ser arrebatado porque estava salvo, o outro fica porque não estava salvo. 2 estarão moendo no moinho, trabalhando na cozinha, uma vai e outra fica. 2 estarão numa cama, entendo ali marido e mulher, um vai e outro fica. Por quê? Porque um está salvo e o outro não estava.
Então Jesus, quando disse isso, ele não estava falando do mundo. Sabe quem do mundo vai ficar? 100% do mundo não vai ninguém. Fica como os sodomitas, fica como a geração pré-diluviana. Fica todos, morrem todos, porque Deus não está preocupado com quem vai morrer ou com quem vai viver nesses momentos de juízo, porque a preocupação e o amor de Deus é manifestado antes do seu juízo. Se alguém quer amor e misericórdia de Deus, busque enquanto há tempo. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, enquanto o juízo não vem, Deus é amor, mas quando o juízo vier, ele é justiça. Quando a porta da arca se fechar, pode morrer gritando, afogado, esmurrando a arca do lado de fora, que não abre e não entra mais ninguém. Quando o fogo cair sobre Sodoma, não adianta correr buscando refúgio, pedindo qualquer recurso de quem quer que seja, inclusive de Deus, que não há. E aqui, nesse tempo também, não adianta reza, não adianta clamor, não adianta arrependimento. Arrependimento tem um tempo para se encontrar. Por isso que a Bíblia diz: buscai-o enquanto se pode achar. Então hoje, meu caro ouvinte, é tempo de você e eu, de todos nós, buscarmos a misericórdia e a graça de Deus. Não importa o quanto errado eu sou, o quanto de coisas injustas ou erradas tenho feito eu ou você, se matamos, se roubamos, se isso ou se aquilo, não importa. Se eu chegar até Jesus, ele pagou naquela cruz o meu crime, o meu pecado. Colossenses vai dizer que ele tomou a nossa cédula de identidade, que era contrária a nós, e levou para aquela cruz. E quando ele verteu o sangue passou por cima daquela ficha que tinha constado os meus crimes e lavou tudo aquilo, de modo que se eu estou com Jesus, nenhuma condenação há para mim, como diz Romanos 8:1. É isso que acontece. Mas sem Jesus, os horrores desta terra, os horrores deste governo satânico do anticristo, do governo da nova ordem mundial, da nova era, que já está aí diante de nós, já se vê falar disso. Nós ouvimos falar dessa nova ordem mundial, nós vemos as modas, né? A roupagem, os acessórios, as coisas, tudo que a nossa juventude está usando hoje, na sua maioria, aponta exatamente para o tempo da nova ordem mundial, o tempo do caos e da desordem, do descomprometimento com qualquer ética, com qualquer moral, o tempo da sodomia, aonde todos fazem o que bem entendem, mas o Senhor vai intervir. E ai daquele que não encontrou o Senhor em momento oportuno. Por isso eu quero concluir dizendo, aqui a Bíblia diz que muitos permanecerão. Olha lá, está escrito: os que não foram mortos, não se arrependeram de suas más obras, não deixaram de adorar demônios, não deixaram de adorar os ídolos, deuses inventados pelos homens, não deixaram de fazer nada errado. Porque muitas vezes a falsa convicção, a falsa garantia de paz ou de certeza e o inimigo cegam as pessoas. Está escrito em 1 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, o diabo, cega o entendimento dos incrédulos, faz com que eles se sintam bem com uma falsa religião, com um falso credo, com um estilo de vida que ele escolheu, e com aquilo ele está vivendo bem, está ganhando dinheiro, está feliz, e com isso ele vai se enchendo de orgulho, como nós temos aí pessoas tendo orgulho de tanta coisa vergonhosa e escabrosa. Mas Deus está com os seus olhos no tempo do amor de hoje. Ele não está com os olhos de chama para destruir ninguém, ele está com o olhar de misericórdia e de perdão, de braços abertos, chamando o pecador: saia de Sodoma, saia desta geração pré-diluviana, sai deste mundo, sai deste Egito, representando este mundo, deixa esse governo de Faraó, governo de coisas erradas, de engano, governo de todo tipo de mentira, governo de violência, que faz as pessoas ter prazer até no próprio sofrimento. As pessoas parecem que estão cheias de um sentimento que no grego é chamado de sadomasoquismo,
que encontram prazer no sofrimento. A pessoa fuma droga, a pessoa se enche de álcool, a pessoa se enche de todo tipo de coisa negativa e sai toda sorrindo, toda feliz. No dia seguinte, quando o efeito dessas porcariaiada passa, aí ela está angustiada, está aflita, mas basta aparecer de novo a oportunidade, ela volta lá para o mesmo lixo. Ela nunca cai na realidade que o filho pródigo lá no fundo do chiqueiro caiu. Só eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou largar esse chiqueiro, eu vou largar essas coisas negativas e eu vou buscar a presença do Pai, da presença de Deus. Eu digo, olha, compartilhe este vídeo, se inscreva no meu canal, Pastor Nogueira e Brave, e você vai sempre ver vídeo com esse conteúdo, com outros conteúdos escatológicos. Eu gosto de falar dessas coisas. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, não para amedrontar ninguém, mas para você alertar as pessoas, principalmente os crentes. Está cheio de crente hoje entupindo as igrejas que só sabe falar em dinheiro, só sabe falar em conquistas terrenas e humanas. Irmãos, de que adianta o homem ganhar o mundo, disse o próprio Jesus, se vier a perder a sua vida? Então muitos daqueles que estão hoje abarrotando as igrejas em busca do vil metal, dos prazeres efêmeros, são esses que vão ficar. São esses que quando a trombeta soar, ele não sobe, vai ficar aí para enfrentar as agruras desse tempo que nós estamos citando aqui, e depois para o inferno ainda, porque a maioria desses que passam por esse tempo aqui vão morrer no pecado e vão eternamente sofrer as consequências do pecado, já que o inferno só tem a porta de entrada, não tem a porta de saída. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe boas obras, não existe merecimento de ninguém que o possa tirar do inferno. A única coisa que tira o homem do inferno é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Mas para isso a pessoa precisa entender, precisa buscar Jesus, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Ele, deixar de andar errado. E aí então ele tem uma nova identidade, agora uma identidade não de criatura, mas de um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Aí você é inserido na família de Deus aqui na terra e depois irá habitar no céu. Mas se isso não acontecer, o destino final de todo aquele que não entendeu o plano da salvação, a obra de Jesus que foi feita em nosso favor, o destino final de todos eles é sofrer aqui na terra, passando inclusive por tudo isso que eu acabei de editar aqui nesse livro, e por fim ir morar no inferno, sofrer eternamente. Naturalmente, no inferno cada um sofre de acordo com o que fez de errado. Então tem quem vai sofrer mais, tem quem vai sofrer menos. O julgamento é de acordo com as obras. Mas no inferno não tem ninguém bem. Só pelo fato de não ter a presença de Deus naquele lugar, já não é um lugar bom para nada. Onde não há presença de Deus, aí também não há nada de bom, de alegre, de pacífico e de benéfico. Então peço para você, compartilhe esse vídeo. E se você gostou desse tema, no meu livro A Grande Tribulação, tem com detalhes e minúcias, não só isso, mas todos os acontecimentos dos 7 anos do governo do anticristo, o governo da nova ordem mundial, da nova era, que já está aí às nossas portas. Tudo está preparado, já se fala em tudo isso, já se comenta, o palco está montado, os atores já estão preparados, só está faltando abrir a cortina e o espetáculo horrendo das trevas começar. Eu espero que o amado não fique para aguentar ou para suportar os horrores desses dias, porque Jesus falou que esses dias serão terríveis. Disse, olha, haverá um tempo de angústia sobre a terra, como nunca houve desde que há nação sobre a terra, e nem depois daquele haverá. Se estes dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, olha, é um tempo terrível. Serão 3 anos e meios do governo do anticristo, um governo terrível, acompanhado de tragédias naturais, catástrofe, terremoto, maremoto, tsunami, furacão, fogo caindo do céu, estrelas caindo e ainda bombas atômicas despejadas sobre a população pelos próprios homens, guerra de todo tipo e ainda por cima demônios de todo tipo, em formato de escorpião, em formato de cavalos, tudo isso para atormentar a humanidade. Deus te abençoe, agradeço mais uma vez e peço, se inscreva também no meu canal no YouTube, Pastor Nogueira e Brave,
e você sempre vai ver vídeos nesse nível aí. Deus te abençoe.